Se você conseguir, pode se assentar. Amém. Graça e paz, igreja. Amém? Aleluia. Eu gostaria de convidar os membros da comunidade batista cristã que se colocassem de pé. Somente os membros. Aleluia. Veja a pessoa que está sentada ao seu lado. Esta pessoa é o nosso visitante, uma pessoa especial para nós. Por favor, que cada visitante receba pelo menos 5 cumprimentos. Vai lá, meu irmão. Abraça o visitante, ministra uma palavra de bênção sobre a vida dele, ministra uma palavra de paz. Diga que o visitante é bem-vindo à nossa igreja. Aleluia. Pelo menos 5 abraços cada visitante, em nome de Jesus. Isso é muito importante para nós, irmão. Nosso coração está muito alegre com a sua presença, amém? Se a igreja está alegre, por favor, aplauda o Senhor nesta noite. Abra sua Bíblia comigo, livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo 1. A partir do versículo 1. Livro de Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, depois nós iremos ler o capítulo 2, apenas o versículo 17, amém? Neemias capítulo 1, a partir do verso 1, está escrito assim na minha versão. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém está fendido e o muro de Jerusalém está destruído, e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Agora vai no capítulo 2, apenas o versículo 17, por favor. Capítulo 2, apenas o versículo 17. Está escrito assim também em minha versão. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, e que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Repita comigo: vinde, pois. Mais uma vez: vinde, pois, e reedifiquemos o muro. E reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em vergonha. Feche mais uma vez os seus olhos, em sinal de reverência à presença de Deus, que está no nosso meio nesta noite. Estava ali na sala, irmãos, e a glória de Deus está neste lugar para todo aquele que crê. Eu quero te convidar, você que está dentro do tabernáculo, você que está no anexo, por favor, feche os seus olhos. É em sinal de reverência à presença de Deus. Eu quero te convidar que você abra sua boca e comece a orar. Vai lá, meu irmão. Isso. Ore para que haja libertação, ore para que os viciados sejam libertos, orem para que famílias sejam renovadas, orem para que filhos voltem para suas casas, orem para que as promessas de Deus se cumpram em nossos dias. Vá lá, igreja, seja usada nesta noite como profeta de Deus nesta casa.
Vai lá, meu irmão, ore com fé, ore com fé, ore com fé. Ore para a pessoa que está ao seu lado, para que as amarras sejam libertas. Ore para que a pessoa que está ao seu lado, ela saia deste lugar transformada pelo Espírito Santo. Não depende de mim, irmão, depende da sua oração. Depende do seu clamor, depende da sua sede nessa noite. Vai lá, igreja, continue orando, continue orando. Vai lá, meu irmão, ore, irmão, ore, irmão. Vai, igreja, vai, igreja, vai, igreja. A igreja tem que aprender a interceder, irmão. Vai lá, igreja, ore, igreja, ore, igreja. Saia do normal para o sobrenatural. Saia do ambiente normal para o ambiente sobrenatural, em qual a presença de Deus fará maravilhas em nosso meio. Vai lá, meu irmão, o Senhor quer ouvir a sua oração nessa noite. O Senhor não veio aqui para ouvir uma palavra eloquente. O Senhor não está neste lugar para ouvir uma palavra de um pregador. O Senhor está neste lugar para libertar, para curar, para transformar. E Ele quer ouvir a sua oração de clamor, a sua oração de súplica nessa noite. Oh, papai! Nós te agradecemos, Jesus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que estamos de estar no melhor lugar do mundo, que é a tua casa, que é nos teus átrios, que é com os nossos joelhos dobrados e o nosso coração quebrantado na sua presença. Muito obrigado, Deus, porque cada um que entrou neste lugar, cada um que está no anexo, cada um que está em sua casa assistindo, foi constrangido e envolvido pelo Espírito Santo. E o que nós te pedimos, Espírito da verdade e da vida, que a liberdade seja ministrada neste lugar, que os cativos sejam libertos, que o sorriso das famílias volte, que o abraço dos pais aos filhos volte, que as promessas sejam renovadas. Nós não aceitamos sair deste lugar da mesma forma que entramos. Nós queremos sair daqui tomados pelo Teu Espírito Santo. Enquanto a mim, Deus, enquanto a mim, Fabrício, abdico de toda a ideologia, de toda a teologia, de toda a letra que mata, para ouvir a voz do Teu Espírito. Abdico, Deus, de todo o entendimento que fiz desta palavra, para que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Nós cremos no Senhor, Deus. Nós estamos aqui porque cremos no Senhor. E a palavra do Senhor para nós nesta noite é uma palavra de restauração. É uma palavra de restauração, Deus. E eu me coloco como prova viva em cima dessa plataforma, que Deus existe. Fale conosco, Deus. Nós oramos assim em nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém. Aleluia. Livro de Neemias, irmãos, escrito pelo próprio Neemias. Algumas vertentes teológicas dizem que foi Esdras, mas acredito que foi Neemias pelo fato do livro ser escrito em primeira pessoa. Então, chegamos à conclusão que o livro foi escrito pelo próprio Neemias. Escrito aproximadamente 430 anos antes de Cristo. E o livro de Neemias, irmãos, ele fala em sua totalidade nos capítulos de uma grande reforma, de uma grande reconstrução, de um homem que escolheu reconstruir a vida de sua família e a vida de Israel, a vida do seu povo. Só que, nesses primeiros versículos que nós lemos, que vai no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, nós percebemos, irmãos, que o que Neemias está registrando em seu primeiro capítulo é um registro de uma situação de morte. Jerusalém tinha sido invadida por Babilônia, por um rei chamado Nabucodonosor. Um homem sangrento, um homem ao qual não tinha limites. Quando entrava na cidade, destruía toda a cidade. Os homens eram mortos. As mulheres eram levadas cativas para se tornarem concubinas do rei, ou seja, prostitutas do rei. Os adolescentes eram tomados e eram feitos escravos. O templo, a arca do Senhor foi tomada, a presença do Senhor foi tomada do povo de Israel, o templo foi destruído.
Não havia mais esperança, não havia mais futuro, não havia mais perspectiva de algo diferente nesses registros. Neemias está relatando para nós nesta noite, amados irmãos, uma história ao qual o povo de Israel vivia tempos de choro e tempos de morte. Só que quando me deparei com o texto de Neemias, capítulo 1, busquei o contexto dessa história, deste acontecimento, em que Israel é devastada pelo Império Babilônico. E se nós formos analisar, irmãos, um pouco o contexto desse episódio, cerca de 60 a 70 anos atrás, deste episódio da invasão da Babilônia a Israel. Israel foi governada por 2 reis, no período de 70 anos. Um se chamava Josias e outro se chamava Ezequias. Eu trouxe esses 2 reis à nossa memória, irmãos, nesta noite, porque eles fizeram aquilo que era reto aos olhos de Deus. Consequentemente, todo o povo também estava tendo atitudes conforme a palavra de Deus. E quando me deparei, irmãos, com essas 2 realidades, a primeira realidade é uma realidade de um povo há 70 anos desse episódio, que tudo era uma bênção. A família era uma bênção, os filhos eram uma bênção no reinado de Ezequias e Josias. Havia uma adoração no templo, a presença de Deus estava no meio do povo de Israel. Eu quero conjecturar e crer que os homens e as mulheres tinham sonhos, tinham visões, tinham projetos. Não havia rebeldia dos filhos, não havia morte, não havia choro, não havia lágrimas. E este episódio de Neemias, o que lemos é choro, lágrimas e morte. Quando analisei isso, irmãos, claramente conduzido pelo Espírito Santo de Deus, eu perguntei: por que, Senhor? Um povo que estava vivendo dias de paz, dias de glória, dias em que a família era abençoada, e agora só existe morte, só existe briga, só existe discórdia. E o Senhor ministrou ao meu coração, talvez, amado irmão, uma realidade que você possa estar vivendo na sua família. Talvez você, num tempo, viveu paz na sua família, viveu paz com sua esposa, se respeitavam, viviam um momento de amor, um momento de cumplicidade. E hoje, quando você olha para a sua família, quando você olha para o seu contexto familiar, o que você enxerga é choro e lágrimas. Talvez você, em um outro tempo na sua vida espiritual, você buscava a presença de Deus, Deus era o seu foco, Deus era o seu objetivo, Deus era tudo para você. Mas hoje, encontra-se afastado da presença de Deus, em ruínas. Não há alegria, não há paz, o que existe é somente lágrimas. A palavra de Deus para nós nessa noite, irmãos, o tema da mensagem do Senhor para nós nesta noite, olhando o passado e este presente de Israel, é que nós precisamos reconstruir os muros das nossas vidas. Você que entrou aqui neste lugar, você precisa tomar uma decisão de reconstruir os muros da sua vida. Certamente, ou talvez, exista um muro na sua história, um muro familiar, um muro espiritual, um muro dos sonhos, dos projetos, que hoje estão destruídos. Mas a promessa de Deus para nós nesta noite é que os muros serão reerguidos e você sairá deste lugar sonhando novamente. A palavra do Senhor para a sua família nessa noite é que a sua família será transformada, é que o seu relacionamento com sua esposa será reavivado, meu irmão, é que seus filhos voltarão para casa e vocês viverão harmonia. A palavra de Deus para nós nessa noite é: reconstrua os muros da vida. Amém? Quantos me entendem até aqui? Digam amém. Coloque a mão no ombro do seu irmão assim, então, se você tem liberdade, é claro. Coloque a mão no ombro do seu irmão, por favor, por favor. Aqui, olhe bem para mim. Dá um saculejo nele, gospel, assim, dá um saculejo nele, dá um saculejo nele, aleluia. Olhe nos olhos dele e diga assim: meu irmão,
Não, irmão, mas olha aqui, olha para mim. Está com fome, irmão? Fala com fé, irmão, fala com fé. Meu irmão, hoje é a noite da reconstrução dos muros da sua vida. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aplauda a Deus essa noite. Quantos me entendem, digam amém. Aleluia. Vamos então, irmãos, prosseguir. Primeiro muro que o Senhor ministrou ao meu coração, que precisa ser erguido nesta noite, que precisa ser reconstruído nesta noite, seria a reconstrução dos muros espirituais. Pode ser que os muros da nossa vida espiritual estejam em ruínas nesta noite. Talvez nossa cidade espiritual pode estar queimada. Não oramos mais, não lemos mais a palavra, não cremos mais nas promessas de Deus. Mas hoje é a noite da reconstrução da nossa vida espiritual. Pode ser, amado irmão, que você, quando se arrumou como eu e veio para esta casa nesta noite para cultuar a Deus, para apresentar o seu coração a Deus, pode ser que mesmo o fato de você ter saído da sua casa para cultuar a Deus, mas você sabe, e somente você sabe no secreto do seu coração, que você se encontra com o seu espírito destruído. Sua vida espiritual perdeu a esperança. Independente de religião, amém, irmãos? Amém, irmãos? Por favor, diga amém. Independente de religião, nós não pregamos religião em cima desta plataforma. Alguns perderam a esperança na vida espiritual. Não oram mais, não tem mais relacionamento com Deus. Vivem a vida como se Deus não existisse. Como se Deus não tivesse total importância de ser adorado, de ser louvado, de ser engrandecido através de nossa vida, através de nossas ações, através da nossa adoração, através do nosso foco em tê-lo como o único Deus da nossa história. Talvez você, irmão, foi engodado, talvez você foi enganado pelos afazeres da vida. Talvez você um dia caminhou na presença de Deus, estava na presença de Deus, mas vendeu a sua vida espiritual pelos sonhos capitalistas, pelos sonhos que preciso conquistar, preciso ter, preciso botar o tijolo na minha casa, preciso aproveitar os financiamentos, preciso. E talvez isso tomou o seu tempo e você se tornou uma pessoa que só vem à igreja, mas você não é mais a igreja de Deus. Porque você foi levado a todo esse contexto que nos pressiona, todo esse contexto que nos leva a entregar o nosso tempo, estudo, trabalho. Isso é uma bênção, irmãos, amém? Nós não estamos pregando que nós não devemos ser seres sociais, mas às vezes a busca incessante em ser um ser social, em ser um ser que precisa crescer, conquistar, afogou a sua vida espiritual, e hoje você se encontra às margens do rio de Deus. Mas hoje é a noite de reconstrução. Talvez perdeu a esperança. Fabrício, você não conhece a minha história, eu fui traído por uma liderança religiosa. Muitos usam essa muleta espiritual. Um líder me traiu, eu não acreditei naquilo que estava sendo falado, ou seja, e Deus, aonde Deus está dentro de nós? A pergunta de Jesus para os discípulos é: quem vocês dizem que eu sou? E a pergunta de Jesus para nós nessa noite, irmãos: quem nós dizemos ser o Filho do Homem? Fabrício, eu abandonei a minha vida espiritual pelo pecado. O pecado me enganou, o pecado me tomou a presença de Deus. Nesta noite, irmão, Deus nos dá a oportunidade de renovarmos a nossa aliança. Deus nos dá a oportunidade de voltarmos aos seus braços. Deus nos dá a oportunidade de reconstruirmos novamente o muro da nossa vida espiritual. Irmãos, eu não sei se você crê no que eu vou te falar agora, mas nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos. Amém? Obrigado quem disse amém, que crê.
Estamos vivendo os últimos momentos dessa terra. A televisão prega para algo que queira humilhar a família. A televisão está implacavelmente buscando a destruição da família. A mídia quer destruir os conceitos de Deus, os princípios de Deus. Pai está matando filho, filho está matando pai. Você liga uma televisão, o que você vê são sangue escorrendo pela imagem. Nós estamos vivendo os últimos dias. E na sua apresentação a Deus, o que você vai falar para Ele? Eu estava preocupado com o meu financiamento, com o meu carro, com a minha casa, que eu tinha que pagar. Eu estava preocupado com a criação dos meus filhos, afinal a família é algo de Deus. Interessante que em Mateus capítulo 7, irmãos, Jesus, Ele descreveu pessoas que dão desculpas. Diga para o seu irmão assim: meu irmão, fala com fé, em nome de Jesus, meu irmão, não dê desculpas. Sabe, irmãos, Mateus capítulo 7, o Senhor registrou pessoas que vão dar desculpas no dia final. Ah, Senhor, eu fiz aquilo, eu fiz isso. Mas o coração estava apartado de Deus. O coração estava longe de Deus. O coração, irmãos. Deus te trouxe a este lugar nesta noite, amado irmão, porque o seu coração é tudo que mais importa para Ele. É sua alma, é seu espírito. Deus não está preocupado com os seus canudos. Deus não está preocupado com a reforma da sua cozinha. Deus não está preocupado com o carro do ano que você está comprando, não, irmão. Essas coisas são as demais coisas. Essas coisas são acrescentadas àquele que tem os seus olhos na cruz de Cristo. Isso aí vem de acordo com a sua busca ao Senhor. Eu coloquei, irmãos, logicamente em exemplo, uma busca social, porque isso toma o nosso tempo. Trabalho, estudo, sonhos, projetos, isso é uma bênção, irmãos. Deus jamais disse que isso não é uma bênção. É uma bênção, sim. Você buscar crescimento social, porque cristão também cresce socialmente, amém? Também cresce socialmente. Só que muito mais do que isso, amados irmãos, Deus nos chama para vivermos uma vida próxima dEle. Fabrício, você não sabe os pecados que eu cometi na minha história, você não me conhece. Meus pecados são muito grandes. Cometi muitos pecados, muitos erros. E eu não me considerei digno mais de estar na igreja. Também tem uma classe de pessoas que diz isso. Ah, Fabrício, eu perdi a esperança em Cristo porque eu pequei, porque eu errei. Eu quero te dizer uma coisa, irmão. João disse que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e nele não habita a verdade. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Você que se afastou de Deus por causa de pecados, por causa de deslizes espirituais, nesta noite Deus te apresenta a graça dele. Nesta noite Deus te apresenta a graça que não há condenação. Deus te apresenta a graça que não há impedimento. Deus te apresenta a graça que não há religião. Deus nesta noite apresenta para nós a salvação de nossas almas. E a salvação de nossas almas, irmãos, independe do que você fez no seu passado. A salvação da sua alma, a salvação da minha alma, a reconstrução da nossa vida espiritual depende de hoje. Depende da atitude, da escolha que nós faremos hoje nesta casa. Depende se nós vamos escolher olhar novamente para Jesus, dobrar os nossos joelhos espirituais e falar: Pai, Pai, entregamos novamente a Ti o nosso espírito. Sabe, irmãos? Não viva afastado de Deus, irmão, por favor. Porque Deus te ama demais, irmão. Deus te ama demais, irmão. Nós às vezes não conseguimos mensurar o que foi o sacrifício da cruz. Deus te ama demais e você é muito importante para Deus. Amém? Amém, irmãos? Uma primeira reconstrução é a reconstrução da vida espiritual. Fabrício, interessante o que você falou, mas como eu reconstruo minha vida espiritual? O mais importante, o que devo fazer? Restaura a sua vida de oração, irmão.
Porque a oração é a forma como nós nos comunicamos com Deus. A oração é a forma como nós nos apresentamos a Deus. Restaura a sua vida de oração. Restaura a sua vida de meditação na palavra de Deus. São pilares que nós não conseguimos fugir deles, irmãos. Nós precisamos ter uma vida focada na palavra de Deus. Sabe por quê? Nós abandonamos o Evangelho porque o povo de Israel se encontrou nessa situação porque estava longe de Deus. Por isso que eles foram invadidos pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Eles estavam longe de Deus e automaticamente estavam fazendo aquilo que o coração guiava. E a palavra de Deus, irmãos, ela muda o nosso coração. A palavra de Deus, ela tira as raízes do pecado de dentro de nós. E nós caminhamos conforme o que está escrito na palavra de Deus. Fabrício, você está me dizendo que eu não vou pecar mais? Não é isso, irmão. Não é isso. Eu estou dizendo que quando você focar a sua vida na palavra de Deus, uma coisa eu garanto que você nunca mais vai fazer, como se passaram 4 anos e meio na minha caminhada e nunca mais eu fiz. Nunca mais abandonei ao Senhor. Nunca mais. Nunca mais. Sabe por quê? Porque eu encontrei nele a minha salvação. Eu encontrei nele os prazeres que drogas não me deram. Eu encontrei nele os prazeres que álcool não me deu. Eu encontrei nele o prazer da minha alma, porque é ele que me abraça nos momentos de solidão. Talvez você esteja só, meu irmão. Abre os seus braços nessa noite e fala: Jesus, vem, que eu quero o teu abraço. Eu quero o teu calor, a tua presença. Deus é a solução para a nossa vida espiritual, irmãos. Parece meio paradoxal, mas é isso. A solução para a nossa vida espiritual não é a igreja, não é isso, aquilo. Por mais que a igreja seja uma bênção, o que vai mudar a sua história é se nessa noite você vai entregar a sua vida para Jesus. Muitas pessoas acham: Fabrício, é só vir para a igreja sentar, e não é só isso. A igreja é uma bênção, e a igreja é um lugar onde nos abraça, onde nos acolhe, onde caminha conosco, onde nos ensina. Mas eu quero te dizer uma coisa: sua casa é um grande tabernáculo de Deus. Sua casa é onde o Senhor quer que você construa o altar da sua adoração. Experimente inverter as coisas, irmãos. Experimente levantar um altar na sua casa. E assim sua vida espiritual vai ser reconstruída. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Em nome de Jesus, no final dessa reunião nós daremos a oportunidade para você reconstruir sua vida espiritual. Não perca essa oportunidade. Abrace isso com toda a sua força, com toda a sua fé. Porque eu sou prova, volto a dizer mais uma vez, que onde não existia vida, existe vida hoje. Existe paz. Eu sou prova de aquilo que estava morto e enterrado, apedrejado e apontado por muitos. Deus trouxe a ressurreição. Creia na ressurreição da sua vida espiritual, irmão. Porque eu creio nessa noite. Amém, irmãos? Aleluia. Diga para o seu irmão assim: meu irmão, reconstrói sua vida espiritual. Aleluia. Vamos prosseguir então, irmãos. Quantos me entendem, digam amém. Uma outra reconstrução que talvez você se identifique nesta noite é a reconstrução dos muros familiares, irmãos. Muitos muros familiares estão destruídos. Não existe mais amor, não existe mais respeito, não existe mais cumplicidade. Marido e mulheres não vivem mais alegria. Os filhos são rebeldes, só existe lamento e choro. Perdeu-se a esperança. Nesta noite Deus deseja restaurar também nossa família. Sabe, irmãos, você que é esposo, esposa, marido e mulher, eu quero te trazer à memória algumas coisas que vão te dar esperança nesta noite, amém? Amém?
quero te trazer à memória os momentos que são fantásticos. São momentos de grande sonho, de grande expectativa, que são aqueles momentos pré-casamento. Momento em que você sonha com sua esposa, que hoje é sua esposa, sua noiva na época, e vocês construíam na época grandes sonhos, grandes projetos. Vocês olhavam para o outro e os olhos eram cheios de amor, cheios de carinho e cumplicidade. E namoravam. Se respeitavam com as palavras. Existia limite nas atitudes. Levava para passear. Era uma vida de sonhos e projetos, amém? Por quê? E eu te pergunto por quê? O que existe hoje são farpas. O que existem hoje são acusações alheias. Você é culpado disso, você é culpada daquilo. Porque o que existe hoje é um silêncio mortal que massacra que antes não existia. Porque o que existe hoje são agressões psicológicas, verbais e até mesmo físicas. Porque aquele que dava uma flor agora bate na mesa. Por que nós perdemos a esperança em uma família próspera? Por que, irmãos? Por que nós deixamos às vezes os muros da nossa família serem destruídos? Fabrício, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu fui traído, eu fui abandonado. E hoje qualquer problema que acontece, eu relembro do que aconteceu, eu jogo na cara mesmo. Meu coração dói ainda. Talvez você entrou nesta noite, nesta igreja, irmão. Talvez você entrou no seu carro, com o seu perfume, com sua roupa. Talvez você entrou no seu carro e veio para este lugar, e nesse dia você não proferiu nenhuma palavra à sua esposa. Talvez você entrou neste lugar e viveram um caos total no domingo. Talvez estão semanas, dias, meses sem se falar. Mas alguns anos atrás eram flores. Por quê, irmãos? Nós achamos que isso é normal. Sabe por quê? Nós precisamos fazer algo nesta noite. Você precisa fazer uma escolha nessa noite. Se você quer mudança na sua família, se você quer mudança na realidade adversa que você vive hoje, se você quer que de fato sejam renovados sonhos do marido e esposa, sejam renovados projetos, seja renovada a cumplicidade, se você deseja isso, irmão, em nome de Jesus, você precisa perdoar. Perdoar é difícil demais, Fabrício. Realmente é muito difícil. Mas sem perdão, não há renovo. Sem perdão, não há mudança, irmãos. Você pode passar por psicanalista, psicólogo, terapeuta, não de maneira nenhuma desmerecendo as funções. Mas você pode passar por tudo aquilo que você acha que vai mudar. Você pode sentar com o pastor 1000 anos, 1000 vezes, ali na teologia, ali no gabinete, e ouvir ele toda semana. Ele vai falar o que você tem que fazer, mas se você não perdoar, não terá mudança. Tudo está vinculado no perdão, irmãos. Enquanto nós não perdoarmos, irmãos, nós iremos viver essa realidade mesquinha e infeliz. Fabrício, eu fui traído, volto a dizer. Se não perdoar, não tem mudança. Se não perdoar, não tem reconstrução dos muros. Eu quero te dizer algo nesta noite, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Não culpe a Deus pelo fracasso da sua família, porque você não quer perdoar. Isso parte de nós, irmãos. Nós precisamos escolher o perdão nesta noite. O homem, ele vive algo muito equivocado, né?
ele quer o perdão de Deus, mas não quer dar o perdão para o próximo. É muito interessante isso. Quer o perdão de Deus? Não, eu quero o perdão de Deus. Eu quero o reino dos céus, eu quero perdão, eu quero, Deus, perdoa os meus pecados. Deus, abre os céus para mim. Deus, aleluia, glória a Deus. Fala até em línguas. Mas não quer perdoar a esposa, não quer perdoar o esposo, não quer perdoar o filho. Porque acha que tem razão. Eu quero compartilhar algo com vocês, irmãos, para edificar a sua fé. Diga amém por isso. Para edificar a fé. Você que não me conhece, tem muitos aqui. Eu vivi períodos, irmãos, há 4 anos e meio atrás, muito difíceis. Às vezes você olha para mim assim, né? Legal, tá de terno, legal, gravata bonita, camisa. Ele tá meio fora do peso, mas eu acredito que eu vou mudar. Tenho fé, irmão. Tenho fé que a gente vai voltar aquele manequim lá de antigamente, aquele número lá de antigamente. Mas você olha para mim nesta noite e fala: nossa, que legal, esse jovem deve ter participado de uma escola teológica, nossa, que legal. Esse jovem deve ter sido educado desde pequenininho ali, ele cresceu e sempre foi uma bênção, que legal. Para você que não me conhece, irmão, para edificar a sua fé, eu vou te falar para você edificar a sua fé, porque uma coisa eu não sou, é sensacionalista. Para edificar a sua fé, eu que estou aqui nesta noite, pregando o evangelho nesta plataforma, eu sou um ex-usuário de crack, irmão. Você fala: passei por uma internação, por uma clínica de reabilitação, e foi muito difícil, irmão. Muito difícil, muito difícil. Eram dias de muita perca mental, de muita perdição mental. Eram dias eu era igual esses mendigos aí mesmo. Tinha uma casa, tinha uma família, mas eu escolhi viver esses caminhos. E foram dias, irmãos, muito difíceis, muito difíceis. Foram dias em que não havia esperança, não havia mudança. Eu já estava fadado, irmãos, a talvez... Eu me converti com 22 anos de idade, eu estava fadado, hoje tenho 27, eu estava fadado a morrer, irmãos, como nós vemos nos noticiários. Ali vai mais um filho de homens abençoados, olha lá, ele foi embora. Não havia mais esperança na minha casa, não havia mais esperança nas pessoas que me conheciam, não havia esperança mais, irmãos, não havia esperança. Eu estava perdido, irmãos. O meu caminho era morrer. Minha família iria chorar por mim, talvez 1 mês, 2 meses, e todos os meus aniversários talvez seriam um pranto. Mas eu estava fadado a isso. Era isso que estava sendo construída a minha história. Eu quero te dizer uma coisa, para que você creia o poder do perdão. Quando aos 22 anos de idade eu escolhi, o Senhor me chamou, andando na rua, pesando 62 quilos, magrinho, só tinha cabeça. Era uma coisa horrorosa, era muito estranho mesmo. E eu estava ali andando na rua, irmãos, perdido, sem esperança, sem fé. E ali Deus falou comigo na rua, aqui em Santa Mônica. Deus falou comigo, vestindo uma bermuda, igual um farrapilho eu estava, chinelinho. Olhava para mim e falava: vai um mendigo. Deus falou comigo bem assim: filho, eu quero mudar a sua história. Mas eu não tinha mais história, irmãos. Como é que Deus queria mudar? Não tinha mais esperança. Algumas poucas pessoas ainda tinham fé. E eu não julgo elas, porque a situação era uma situação muito ruim, irmãos. Muito ruim, muito ruim. E Deus me chamou e falou: filho, eu quero te usar, filho. Eu quero te usar para você ser um pregador do evangelho. Eu falei: Deus, que isso? O Senhor não pode querer usar um cidadão como eu. Você não pode querer usar, Deus. Eu falei com Deus assim: Deus, eu gosto da vida que eu vivo. Eu gosto de sentir prazeres alheios. Eu gosto de não ter hora para acordar, não ter hora para dormir. Eu sou dono da minha vida. Eu sou dono da minha vida. Eu faço o que eu quero. Isso que eu falei para Deus. E Deus falou comigo: filho, eu quero te usar. E pela terceira vez, quando Deus falou,
aquela voz penetrou o meu coração e eu falei, ok, Deus. Há 4 anos e meio atrás, irmãos, eu falei, o Senhor quer me usar? Eu pedi para Deus que eu seja diferente. Eu só falei isso para Deus, eu quero ser diferente, eu não quero ser um pregador, eu quero ser diferente, Deus. Eu quero ser um filho melhor, eu quero ser um amigo melhor, eu quero ser diferente, por favor, me transforma numa pessoa diferente, que as pessoas olhem para mim e enxerguem verdade, que as pessoas olhem para mim e enxerguem que o Senhor mudou a minha história. Era só isso que eu queria. Só que, irmãos, vou chegar ainda onde quero chegar para que você entenda o poder do perdão. O que fez total diferença, escute o que o Espírito Santo vai dizer ao seu coração. O que fez total diferença foi o perdão da minha família, foi o perdão dos meus pais, da minha avó, das minhas irmãs. Eu não era casado na época, eles me perdoaram, irmãos, e hoje eu estou aqui pregando o Evangelho. Glorifica a Deus, irmão. Aleluia. Aleluia. Jamais, irmãos, jamais nesses 4 anos e meio meus pais apontaram o dedo para mim e me lembraram do meu passado. Jamais minhas irmãs, minha esposa, minha avó, que eram as pessoas mais próximas, minha tia, as pessoas que estavam próximas, jamais apontaram o dedo para mim. O perdão é libertador, irmãos. O perdão quebra as cadeias, o perdão quebra os grilhões, o perdão renova, reforma. Perdoa, irmão, perdoa. Se você escolher nessa noite perdoar, meu irmão, nossa, você não sabe o que Deus vai fazer nessa história. Grandes promessas o Senhor tem para aquele que perdoa. Você, marido, escolha perdoar a sua esposa nessa noite, independente do que ela fez para você. Escolha perdoar nesta noite. Os maridos digam amém. Esposa, escolha perdoar o seu esposo nesta noite. Se você quer mudança, para de apontar o dedo na cara dele e lembrar dos erros dele. Para de falar e faça mais. Perdoe. Acredite no seu casamento, meu irmão. Acredite no seu casamento, porque casamento é um desejo e uma vontade de Deus. Casamento é o desejo e a vontade de Deus. Você, filho, jovem, aprenda a perdoar as ações dos seus pais. São ações de proteção, são ações de limite, são ações de carinho. Aprenda a perdoar. O perdão é a única forma da mudança. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus. Repita assim comigo: eu escolho nessa noite liberar o perdão. Amém. Entenda que quando você perdoa, você se liberta da amargura. Você acha que está fazendo mal para a pessoa, mas você está fazendo mal a si próprio. Você está se autoflagelando. Você está batendo no seu coração, na sua psique, na sua alma. Você está massacrando seus sonhos. Muitas pessoas vivem presas durante anos de sua história. Morrem presas porque não liberaram o perdão. A alma presa, aquela pessoa amargurada. Vou morrer, mas não vou liberar o perdão. Volto a dizer, o perdão é libertador. Amém? Glória a Deus. Um outro muro que o Senhor ministrou ao meu coração, que você possa ter que reconstruir nesta noite, são os muros dos sonhos, irmãos. Os muros dos projetos. Talvez os muros dos nossos sonhos, projetos, planos estejam queimados.
Talvez a esperança na nossa vida profissional não existe mais. E hoje não temos fé em um futuro próspero. Mas Deus nesta noite deseja iniciar uma grande obra de restauração nos seus sonhos. Sabe, irmão, talvez você entrou aqui nesta noite e sua vida profissional, você perdeu a esperança nos seus sonhos, nos seus projetos. Talvez referente a uma demissão, referente a uma falência. E hoje, toda a sua família, tudo aquilo que você busca gira em torno disso. E você hoje não consegue alcançar isso e por isso desistiu dos sonhos, desistiu dos projetos, desistiu de prospectar. Um dia eu ouvi de um pastor algo, irmãos, que nunca mais me esqueci. O pastor disse em sua pregação que o homem que parou de sonhar, que o homem que deixou de sonhar não está vivendo mais. O homem que não tem mais desejo no seu futuro, o homem que não olha mais o seu horizonte, o homem que não enxerga mais um futuro, ele está morto, irmãos. Talvez nessa noite você entrou aqui neste lugar e você tem projetos, você tem sonhos de crescimento profissional, de crescimento acadêmico, sonhos de crescimento familiar. Isso tudo é uma bênção, irmãos. Nós temos que buscar isso também. Uma melhor qualificação profissional, uma melhor qualificação acadêmica. Nós devemos buscar uma melhor qualidade de vida. O cristão também busca isso, amém? Aleluia. Só que talvez hoje o seu foco está nisso. Você só está olhando para isso e você perdeu isso e desistiu de tudo. Existem pessoas que depois de uma falência profissional, de uma falência acadêmica, desistem de tudo. E massacram a família, principalmente se for um pai de família, massacra a esposa, os filhos, a viverem em prol daquilo. O que eu quero te dizer nesta noite, meu irmão, que se você perdeu a fé nos seus projetos, nos seus sonhos, eu quero te dizer nesta noite, porque eu acredito nisso, eu já vi muitas pessoas serem transformadas, seus sonhos serem renovados. Deus nesta noite vai restaurar o seu sonho profissional também. Seu sonho acadêmico, se você sonhou em crescer, Deus vai restaurar nessa noite. Às vezes o diabo, às vezes o mundo diz que você não vai conseguir, mas Deus nesta noite diz que você vai além, meu irmão. Você precisa nessa noite é crer somente. A única coisa que impede, irmãos, de nós alcançarmos o nosso sonho é a incredulidade. Diga isso para o seu irmão, meu irmão. Diga, meu irmão. O que pode te impedir de alcançar os seus sonhos é incredulidade. Sem fé, irmão, não tem jeito. Tem que acreditar. Tem que acreditar que Deus está nesse negócio com você. Tem que acreditar que Deus vai restaurar aquela empresa, que Deus vai restaurar a sua vida profissional, que Deus vai restaurar sua qualificação acadêmica. Tenha fé, irmão. Tenha fé, irmão. O que você precisa nesta noite é ter fé. Acreditar que Deus te trouxe a este lugar para também restaurar os seus sonhos, para também restaurar os seus projetos. Deus é um Deus que também quer que o seu povo cresça. Amém? Deus busca isso também, irmãos. Eu ouvi também um dia que Deus não chama desocupados. Deus gosta de pessoas que trabalham, pessoas que buscam, pessoas que têm sonhos, pessoas que têm desejo de crescimento. Aceita isso para a sua vida nessa noite, meu irmão, amém? Aceita a prosperidade de Deus para a sua vida nesta noite. Se alguém te disse que prosperidade de Deus não é uma bênção, não mentiu para você, meu irmão. Se alguém falou para você que se você crescer profissionalmente não é de Deus, mentiu para você. Se alguém falou que se você se qualificar de forma acadêmica é errado, mentiu para você. Busque sim crescimento, busque sim ser o melhor, não para ser melhor do que o outro, mas para ser melhor para Deus. Busca sim, meu irmão. É porque às vezes a igreja pós-moderna, às vezes essa igreja contemporânea está pregando que você buscar crescimento é do diabo. Não é do diabo não, irmão. Buscar crescimento não é do diabo não, porque quem abençoa o nosso celeiro é Deus.
A única coisa que Deus quer é que nesta noite você volte a sonhar. Você está morto, meu irmão, volte a sonhar. 4 anos e meio que eu caminho no Evangelho, eu vi muitas empresas sendo restauradas, vida profissional, pessoas crescendo, famílias serem renovadas nesta área também. Eu vi muitas pessoas crescendo, irmãos, porque simplesmente escolheram acreditar nos sonhos de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Quantos me entendem até aqui, digam amém. Um último muro, irmãos, que o Senhor ministrou no meu coração, que talvez na sua vida você precise de reconstrução nesta noite. Seria uma reconstrução nas promessas de Deus. Existem muitas pessoas que perderam a fé no chamado de Deus. Foram chamados para serem pregadores do Evangelho, pastores, ministros, cooperadores na obra de Deus, mas hoje se encontram mortos e sem esperança. Talvez você entrou também neste lugar nesta noite, irmãos, com um chamado de Deus. Eu tenho chamado para pregar o Evangelho desde os 10 anos de idade. Fui com minha mãe num culto pentecostal, né? Lógico. E lá, uma mulher famosa, eu não lembro o nome dela, irmão. Se eu falar que lembro, eu vou estar mentindo. Não lembro o nome dela. Mas ela me chamou, eu, mais alguns meninos na época, 10 anos de idade, você é uma criança ainda. E para mim falou que eu ia ser um pregador do Evangelho com 10 anos de idade. Mas se passaram muitos anos. Eu me perdi na caminhada. Talvez você um dia recebeu uma promessa de Deus para ser um pregador do Evangelho também, para ser um ministro, cooperador aqui na casa de Deus. Porque, irmãos, entenda uma coisa: os ministros que pregam não são mais importantes dos ministros que cooperam, amém? Todos têm total importância. Talvez Deus chamou para você ser um cooperador lá no trânsito. Você entrou aqui, você caminhando e você olhou, pô, eu quero ajudar aqui, eu quero ser um cooperador nesse ministério, e você está há anos nesta igreja, meses nesta igreja, e ainda não escolheu seguir o chamado de Deus. Talvez você foi chamado para ser um pastor, meu irmão. Você sabe que tem esse chamado de Deus, você sabe que o Senhor te chamou para esta obra, mas hoje você se encontra de domingo a domingo sentado no banco de uma igreja, mas Deus te chamou para isso. Ou você deixou com que essa promessa morresse com o tempo, você deixou que essa promessa se perdesse na caminhada. Deus tem uma promessa para cada um de nós, irmãos. Deus tem uma promessa no reino dele para cada um de nós. Você não foi chamado para ser simplesmente um frequentador de igreja. Por favor, diga amém por isso. Por favor. Você foi chamado, irmão, já que você não vai pregar o Evangelho aqui, tocar, limpar, cooperar no trânsito, você foi chamado para ser um pregador do Evangelho lá na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Só que você está se resignando disso, você está se abstendo disso. Nesta noite você precisa aceitar as promessas de Deus. Você precisa aceitar, não corra das promessas de Deus, irmão. Tem gente que corre da promessa de Deus. Deus chamou o cidadão para ser um pastor, Deus chamou o cidadão para ser um ministro de adoração, Deus chamou o cidadão para cooperar na obra, para pregar o Evangelho, ele corre. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Minhas pernas tremiam igual vara de bambu quando eu estava ali, ó. Estava desesperado, tremendo ali, irmão. Mas Deus me chamou para essa obra. Eu não poderia dizer não. Deus me chamou para anunciar o Evangelho. E eu não tenho o direito de dizer não para Deus. Você não tem o direito de negar as promessas de Deus na sua vida. Essa conversa que se você não for, Deus vai levar outra, irmão, isso aí é uma mentira também. Deus precisa de você, irmão. Você é importante para Deus. Deus quer te usar nessa obra. Não tem essa não, se eu não for, outro vai. Não, Deus quer você, meu irmão. Deus quer que você assuma o seu chamado nessa noite. Deus quer que você assuma seguir as promessas de Deus.
Fabrício, não tenho talento não tenho eloquência, não sei tocar, não sei pregar. Também não sei não, irmão. Eu estou aqui para seguir a promessa de Deus. Deus não chama os qualificados. Diga para o seu irmão assim: Deus não chama os qualificados. Deus não chama os qualificados. Deus chama você. E Deus vai te capacitar para fazer a obra dele. Aceita isso, meu irmão, nesta noite. Aceita a obra de Deus nesta noite. Aceita o chamado. Aceita o chamado. Sai dessa inércia, sai das margens do caminho. Entre no caminho, irmão, nesta noite. Aí você não está vendo, a família não está prosperando, o trabalho não está prosperando, nada. Por que não está prosperando? Você está dizendo não às promessas de Deus. Você está fazendo igual Moisés: eu não sei falar, eu sou gago. Vai, meu irmão. Vai que Deus vai te levar às nações. Vai que Deus vai te levar para você conquistar a terra. Siga o caminho. Quantos têm uma promessa de Deus? Levante a mão direita nessa noite. Joga a mão lá em cima. Joga a mão lá em cima. Feche seus olhos nessa noite. Feche seus olhos nessa noite. Feche seus olhos nessa noite. E diga para Deus assim: Deus, eu aceito as tuas promessas. Eu aceito as tuas promessas nessa noite. Eu vou seguir as suas promessas, Deus. Eu vou seguir os seus caminhos nessa noite. Derrama a tua unção sobre mim. Derrama o teu Espírito sobre mim. Aleluia. Aleluia. Aceita, meu irmão, porque Deus chamou um viciado para um pregador do Evangelho. Aceita. Se eu estou aqui nesta noite, não é porque eu sou filho de pastor, não, irmão. Porque senão eu poderia estar aqui há 4 anos atrás. Eu estou aqui nesta noite porque foi um desejo de Deus. E Deus não precisa te capacitar, te levar para a escola teológica. Não é isso não, irmão. Deus quer enxergar em você somente um coração sincero. Deus quer enxergar em você a vontade de sair de trás das malhadas. Sai de trás das malhadas nesta noite. Davi era um homem pecador como nós, mas era um homem que era apaixonado por Deus. Irmãos, traz sua mente comigo aqui. Davi foi o homem registrado na Bíblia que Deus enumerou mais os pecados dele do que qualquer outro homem na face da terra. Trazer à sua memória algumas coisas. Davi foi homicida. Davi foi adúltero. Davi foi um péssimo pai. Péssimo pai. Um filho estuprou uma filha e o outro filho matou. Esse era o homem segundo o coração de Deus. Aí você fala: Fabrício, não tem condição. Sabe por quê, meu irmão? Eu quero que o Senhor abra sua mente espiritual nesta noite. Deus não quer chamar pessoas perfeitas não, irmão. Deus não quer chamar pessoas perfeitas não. Deus quer chamar você. Você que está escondido atrás das malhadas, Deus quer chamar você. Deus me chamou quando eu estava andando ali na rua, ali em Santa Mônica. Deus quer chamar você, meu irmão. Deus não quer chamar aquele que é qualificado, que é capacitado, aquele que diz que não tem pecado. Deus quer chamar você com suas imperfeições, com os seus erros, para que você cresça e seja liberto por Ele. Aceita o chamado de Deus essa noite. Aceita o chamado de Deus essa noite. Não há pecado que possa anular o chamado de Deus. Porque senão Davi seria o último homem a ser chamado segundo um coração de um Deus que não tem pecado. Seria o último homem, irmãos. O último homem nesta terra. Esqueça isso. Quem diz que tem que ser perfeito, irmão, são os religiosos hipócritas. Pessoas que não reconhecem suas próprias fraquezas. Pessoas que usam máscaras. Mas nesta noite, aceite o chamado de Deus para você nessa noite. Aceite que Deus não chama perfeitos, Deus chama você. Deus chama você que tem uma promessa de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Coloque-se de pé nessa noite. A igreja orando, a igreja orando, a igreja orando, a igreja orando. Comece a clamar, igreja, comece a clamar, igreja, comece a clamar. Eu quero chamar nesta noite pessoas
a vir aqui na frente, que precisam de restauração, que precisam de reconstruir sua vida familiar. Você que sabe que tem vivido dias maus na sua família, com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. Fabrício, realmente está muito difícil. Eu quero convidar que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Eu quero convidar também pessoas que perderam a sua fé na vida espiritual. Perderam fé na vida espiritual, perderam a fé. Fabrício, eu perdi a fé na vida espiritual. Glória a Deus, aleluia. Igreja, vai orando, igreja, vai orando, igreja, vai orando. Aleluia, aleluia. Temos 2 corajosos que querem mudar a história de suas vidas. Você, meu irmão, você que deseja restaurar a sua vida espiritual, em nome de Jesus Nazareno, sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Vem aqui na frente. Você que deseja uma restauração nas promessas de Deus, também saia do seu lugar e vem aqui na frente. No decorrer da canção, você tem total liberdade para sair do seu lugar, meu irmão. Escolha reconstruir nesta noite. Escolha reconstruir sua família. Escolha reconstruir sua vida espiritual, que Deus vai fazer grandes coisas. Ora, igreja, ora, igreja, ora, igreja. Vamos lá, igreja, vai orando, vai orando. Sai do seu lugar, meu irmão, sai do seu lugar. Tenha fé, sai do seu lugar. Venha reconstruir os muros da sua vida. Venha, venha, venha. Venha, venha reconstruir a família, reconstruir os sonhos, reconstruir as promessas de Deus. Que o Senhor te liberte nesta noite. Escutas quando clamo. Adore, igreja, adore, igreja, adore, igreja. Acalmas meu pensar. Seja liberto nesta noite. E levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que Profetiza, igreja. Profetiza, igreja. Levante suas mãos aqui para frente e profetize. Profetiza, igreja. Sai do seu lugar, meu irmão. Seja liberto nesta noite pelo sangue de Jesus. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas. Cante, igreja, me escutas. Escutas quando clamo. Cante bem forte, igreja, para libertar. Acalmas meu pensar. Cante bem forte para que haja libertação. Levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Confio em ti. Levante sua voz Confio e declare: creio que tu és a cura. Levante sua voz, igreja. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio, Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que
do seu lugar e sabe que você precisa restaurar a sua vida com sua esposa, irmão, por favor, pega a sua esposa na mão e desça aqui. A igreja ore para que haja libertação de famílias nessa noite. Ore para que haja libertação de famílias nessa noite. Você que sabe que tem vivido uma vida com sua esposa de caos, irmão, sai do seu lugar, porque Deus vai restaurar essa história. Ore, igreja, ore, igreja, ore, igreja, ore, igreja. Sai do seu lugar, meu irmão. Se seu esposo não está aqui, pode sair do seu lugar também. Se sua esposa não está aqui, saia do seu lugar. Represente o seu casamento nesta noite. A igreja vai orando, a igreja vai orando. Não observa não, irmão. Olha para cá e abençoa. Levanta a sua voz e ora. Fica observando não. Ora, 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 ora. Oh. Você que está morto espiritualmente, arranca essa máscara e desça para este lugar em nome de Jesus. Venha ser livre nesta noite. Venha ser livre nesta noite. Sai do seu lugar, meu irmão, sai do seu lugar. Continue orando, igreja, continue orando, igreja, continue orando, igreja. Continue orando, igreja, continue orando. Existem muitas pessoas que precisam de ser libertas ainda. Vai lá, meu irmão, continue orando, continue orando, continue orando. Só a igreja levantando o clamor, só a igreja. Levante o clamor, igreja, levante o clamor nessa noite. Levante o clamor pela pessoa que está ao seu lado. Igreja, cante Nada é Impossível, vamos lá. Nada, só a igreja. Só a igreja. Levante suas mãos e profetize ao seu redor isso. Levante suas mãos e profetize ao seu redor isso. Só a igreja, nada é impossível. Cante bem alto, irmão, cante bem alto, irmão, cante bem alto, irmão. Cante do fundo do seu coração. Mais uma vez a igreja, nada é impossível. Vai igreja, 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 vai igreja. Levante suas mãos, levante suas mãos, levante suas mãos, levante suas mãos. Nada, nada. Nada é impossível. Nada, nada. Meu Deus. Meu Deus. Flua, Jesus. Flua, Jesus. Flua, Jesus. Flua, Jesus. Aleluia, aleluia.
Continue adorando, continue adorando, continue adorando, continue adorando, continue adorando. Aleluia. Aleluia. Amém. Olhe para mim, por favor, irmão. Por favor, juntem-se mais aqui, por favor. Somente aqueles que vieram à frente, juntem-se mais aqui. Amém. Pessoal, mais baixinho, por favor. Entenda uma coisa nesta noite. O que você sentiu para vir à frente são duas questões. A primeira é que você foi sincero. Você não foi hipócrita. Eu preciso dizer isso para você. Você assumiu que precisa reconstruir. Deus é apaixonado por pessoas sinceras. Porque o que levará o homem aos céus é a sinceridade do coração, não são as obras. Essas lágrimas que saíram dos seus olhos são lágrimas que vêm do fundo do seu coração. Isso representa seu arrependimento, isso representa às vezes a dor da sua alma que Deus abraçou nessa noite. Que Deus nesta noite, eu quero te trazer a um pensamento que hoje é antes e depois de Cristo na sua história. Hoje é antes e depois de Cristo na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida com sua esposa, com os seus filhos. Que nesta noite seja um marco da mudança da sua história. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você acompanhasse o Alexandre, por favor. Subir a escada ali, você vai ganhar um presente do Senhor, um abraço, uma oração. E a gente vai glorificando ao Senhor também, e a igreja vai aplaudindo ao Senhor por isso, amém? Aleluia. Pode acompanhar ali, irmão, acompanha o Alexandre. Por favor, acompanha. Adore, igreja, levante suas mãos e adore, levante suas mãos e adore. Adore. Aleluia. Aleluia. Amém. Quantos foram abençoados nessa noite, digam amém. Glória a Deus. Mais baixinho, pessoal. Irmão, para você que não teve coragem de vir, sua casa é uma ótima opção para que lá você escolha reconstruir os muros da sua vida. Amém? Você pode se assentar, fazer a sua oração final. Que o Senhor abençoe a sua semana. Que os muros sejam reconstruídos na nossa história. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Faça a sua oração final nessa noite.